Oi, Elisiário Araújo, de Garanhuns, Pernambuco. Hoje, 21 de abril de 2020, feriado nacional, dia da morte de Tiradentes. Na manhã do dia 21 de abril de 1789, enforcaram Tiradentes em Minas Gerais, por causa de um movimento conhecido como a Inconfidência Mineira, que agora eu vou relatar para vocês um pouco, antes de abordar o assunto principal, que vocês aguardem até o final, para que vocês façam a interligação e vejam o que aconteceu e o que está acontecendo até hoje. O movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi quando a coroa portuguesa, que tinha mandos e desmandos aqui no Brasil ainda, quanto à produção de ouro, que era bastante em Minas Gerais, havia uma exigência de que de cada produção que fosse arrecadada, 20% iria para a coroa portuguesa. E isso não agradava aos extratores, porque o ouro estava ficando cada vez mais escasso e não tinha como cumprir com o pagamento de tão grande imposto, pois era conhecido como quinto. E logo em seguida, após diminuírem mais ainda as extrações, a coroa, não satisfeita, culminou em pedir que aumentasse a quantidade de contribuição. E o que aconteceu? Foi editada uma lei que ficou conhecida como a derrama, na qual consistia que o produtor de ouro deveria passar 15 arrobas de ouro para a coroa portuguesa anualmente. E isso, a gente traduzindo, 15 arrobas equivale a 1.500 quilos de ouro. Cada região lá de Minas Gerais deveria passar para lá, para a coroa portuguesa. Quando se não cumpria essas determinações, os soldados da coroa iam até as residências das famílias e saqueavam os seus bens até o limite que a coroa entendia como devido, para fazer a compensação do ouro que não estava sendo entregue. Com isso, houve um levante popular, as pessoas influentes lá da região, lideradas por Tiradentes, que na época era alferes, criaram um movimento separatista da coroa portuguesa e que esse movimento tinha a intenção de tornar o Brasil uma república. Então, a coroa acabou por abafar o movimento e matou o Tiradentes. Como todos sabem da história já de Tiradentes, ele foi enforcado, a casa onde ele residia foi coberta com sal grosso, lá o chão foi derrubada, né? E o chão foi coberto com sal grosso para não produzir mais nada, e a família dele foi considerada como infame. Então, esse é o que eu tenho para falar sobre a Inconfidência Mineira e o feriado. Mas o que isso tem a ver com o que eu vou falar agora? Fique até o final que vocês vão entender. Nós estamos vivendo na época de pandemia e, como na época de pandemia, nós continuamos pagando impostos. Por coincidência, altíssimos impostos, sem levar em consideração que muitas pessoas estão perdendo seus empregos e os funcionários públicos estão sendo cortados em torno de 30% do salário, como está acontecendo no estado de Pernambuco, aos servidores do Poder Judiciário, e por aí afora alguns estão copiando essa ideia. Bem, o fechamento do comércio é uma coisa que está acontecendo no Brasil todo, e os prefeitos alguns estão contra os governadores, mas a grande maioria dos governadores estão fechando o comércio por decreto, e onde
alguns lugares também existem decretos municipais, e a gente percebe que não passa apenas esse decreto de uma tentativa de tornar as pessoas imóveis, de fazer com que as pessoas não saiam de casa pelo movimento Fica em Casa, estão aderindo a esse movimento de forma involuntária, porque o comércio está sendo fechado. E pelo que se observa, esta medida ela não tem respaldo legal, e por não ter respaldo legal, pois podemos consultar a Lei 13.979, que trata da pandemia e do controle ao coronavírus, e lá está previsto que os governadores podem adotar algumas medidas. No entanto, essa medida de restrição das populações tem que ser adotada apenas com o estudo científico, e deve ser parte do estudo coordenado também entre o município, o estado e a União. E o que a gente percebe é que está sendo tomado unilateral essas medidas. Portanto, aqui no estado de Pernambuco, a Constituição prevê no artigo 63 que a lei pode ser questionada, a sua inconstitucionalidade, por alguns agentes que estão previstos na própria Constituição. São eles o governador, o qual, por óbvio, não tem interesse, que foi ele quem criou o decreto. O Procurador-Geral do Ministério Público também já demonstrou que não tem interesse, pois editou normas e orientou, aliás, não editou normas, ele orientou ao Ministério Público para que faça cumprir todo o Estado as determinações do governador. A mesa da Assembleia Legislativa, também até o momento ninguém se manifestou, mas é um dos legitimados para propor a esta ação. Então, dentre outros demais legitimados, nós vemos que os sindicatos e o prefeito, a mesa das câmaras municipais, também tem a legitimidade para propor essa ação. Mas até agora nós não vimos nenhum prefeito, nenhuma Câmara de Vereadores se manifestar quanto a isso. Será que eles estão sem assessoria jurídica? O que é que está acontecendo? A população está indo para frente dos quartéis para pedir intervenção militar, pedir que ajude. O presidente já disse que ele quer transparência nos poderes, ele não quer intervenção militar, ele quer apenas transparência nos poderes. Então não basta a gente acabar votando errado, escolher vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, e depois correr para o exército para pedir a tutela. Porque eu votei errado, quero que o exército vá lá e tire a pessoa que eu votei errado nela. Não. O direito da cidadania não é isso. Nós estamos num Estado democrático de direito e tem que ser através do voto para fazer essas medidas. Certo? Não é o Exército que tem que intervir. A função do Exército não é essa. Para as pessoas que não entendem, o Exército ele tem que agir no tempo de guerra, ele pode até entrar se por acaso ficar constatado que o presidente, por exemplo, não está conseguindo administrar sozinho porque está tendo empecilho do Congresso Nacional, ou que o Supremo Tribunal está impedindo, está exorbitando de suas funções, alguma coisa assim. Aí poderia legitimar o Exército a intervir. Mas da forma como está sendo, não pode. É o cidadão que tem que entrar, tem que exigir do prefeito. Por que não fazer o movimento, chamar o prefeito para mostrar o que tem na Constituição do Estado e dizer que ele é legitimado para pedir a abertura do comércio mediante a ação direta de inconstitucionalidade que será proposta contra esse ato do governo? Tem alguma coisa errada aí ou não tem? Ou será que está faltando assessoria jurídica? O que eu estou falando aqui não é para tentar induzir as pessoas para abrir o comércio de qualquer jeito. Porque para abrir o comércio tem que ter um estudo também prévio para saber como que pode se comportar a população, como que pode fornecer material de proteção individual, manter um distanciamento social entre as pessoas,
Então, tem todo o estudo. E até o momento o município, principalmente aqui o município de onde eu estou falando, eu não tenho conhecimento de ter sido feito esse estudo. Também, se o Estado fez algum estudo nesse sentido, não apresentou à população. Está carente, então está descumprindo a legislação. Então, o que é que está acontecendo com essas pessoas? Vamos esclarecer mais a população sobre esses assuntos, porque a pandemia está aí, tá. Tem pessoas morrendo? Tem, muitas. E aí? Nós vamos ficar também agora refém da fome? Vamos morrer de fome porque os empresários estão fechando as empresas? O comércio está totalmente fechado? E o ICMS, que o Estado ele arrecada, que é das principais fontes de custeio do Estado, que é o ICMS? Quem é que vai pagar? Quem é que vai custear isso? O Estado não produz nada. O Estado apenas arrecada. Então vamos ficar atento a esses detalhes, pessoal, para que não possamos entrar em um declínio maior do que já estamos. Quem quiser voltar ao trabalho, volte com responsabilidade. É possível voltar com responsabilidade. E as pessoas que são contra, respeitem também. Se quer ficar em casa, fique. Tem dinheiro para se manter? Sim, ótimo. Parabéns para você. Ajuda as pessoas que também querem ficar em casa, que não têm onde trabalhar ou que perderam seus empregos. Isso é louvável. A população nesse momento tem que se unir. A população tem que dar os braços uns aos outros. E agora que é o momento da resistência. A resistência aos desmandos, a resistência à pandemia. Somos fortes. Nós em Pernambuco tivemos também a insurreição pernambucana, que ficou também conhecido quase que na mesma época da Inconfidência Mineira que nós falamos aqui. Nós somos um povo forte também, nós brigamos contra a coroa portuguesa. E naquela época, quem brigava com o poder morria. Quem questionava a coroa portuguesa acabava como Tiradentes acabou. E agora não, pessoal, nós estamos com o poder de falar. Nós podemos falar, nós podemos nos expressar. Entendeu? Eu acho que o recado está sendo dado, que as pessoas pensem direitinho, se o comércio ele deve continuar fechado, porque as pessoas também, pelo que eu observo, estão querendo trabalhar. Os empresários, que eu conheço alguns, dizem que não sabem mais o que vão fazer, porque não querem pegar empréstimo para pagar direitos trabalhistas, é, arrumar uma dívida para pagar outra, porque isso é desumano. É bem pertinente dizer também que na CLT há previsão de que se o comércio fechou, o governo ele tem que se responsabilizar por os encargos, por pagar todas as indenizações. Mas isso, com certeza, o governo estadual, bem como municipal, não vai querer assumir essa responsabilidade. E quem for atrás, certamente vai encontrar muitos empecilhos para ter o seu direito indenizado. Tá bom, pessoal? Me desculpe aí por ter se alongado bastante nesse vídeo, mas eu peço que vocês fiquem antenados no que pode acontecer. Este é um assunto que eu estou dando a opinião jurídica, não tem cunho médico, é a questão jurídica. Sabemos que a parte da lei também, que eu já mencionei aqui, ela é justamente para proteger a vida das pessoas, passando pela saúde, né? E a partir desse momento a gente sabe que os governadores podem até estarem bem intencionados para proteger a sociedade. No entanto, pode ser, e é o que está aparentando, que a pandemia está tendo um viés político. E isso nós não queremos que deixe as pessoas reféns e que as mídias estão incutindo na cabeça das pessoas só o número de morte, 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 morte o tempo todo. Ninguém fala da quantidade de pessoas que são recuperadas. Por exemplo, aqui em Garanhuns houve, infelizmente, uma fatalidade. A primeira pessoa que foi confirmado com a Covid acabou falecendo. Eu tenho um profundo respeito pela morte dessa pessoa. Mas os outros que foram infectados estão em casa, estão bem. Então,
há medidas para serem tomadas, há questionamentos a serem pensados, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero ter clareado um pouquinho sobre o assunto. E se você quiser ajudar mais pessoas com essas informações, eu peço que se inscreva no canal se não é inscrito, curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a luz do conhecimento desça sobre todos nós e que saiamos dessa escuridão que está afligindo a sociedade. Tá bom? Um forte abraço, fica com Deus.